grego, nós temos a palavra rhodos, para caminho, zoe, para a vida, e a verdade é exatamente a palavra em grego que os gregos estudavam, que é aletheia. Então, é um livro muito impressionante. De fato, as Escrituras, o Novo Testamento é impressionante, é inigualável com qualquer outro livro. Mas, mesmo assim, eu ainda não era convertido, porque a conversão é algo, para mim, que não foi fácil. Acho que cada milímetro da minha conversão foi extremamente difícil. Eu acho que eu fui o convertido mais difícil do sertão nordestino, fui eu. Convertido mais difícil. Mas eu não era. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que nós já havíamos tido o nosso primeiro filho, que é Orlando, né? Hoje está grande, tem 22 anos, maior do que eu, ele inclusive. E minha esposa engravidou da segunda filha, que foi Lissa. A Elissa nasceu e com 9 dias ela morreu. O fato da morte dela, para mim, foi muito impactante, como seria para qualquer pessoa. E nesse momento eu tive de ser exposto ao peso da existência. Uma coisa é o intelecto, outra coisa é a vida, a existência, o seu viver. Essa distinção entre racionalidade e existência é conhecida pela história intelectual, mas pouco vivida pelas pessoas. Na história intelectual, vocês já ouviram falar no existencialismo? O existencialismo foi criado para pagar as contas que não foram pagas pela filosofia. Que a filosofia não dá conta da existência em sua totalidade. Há algo a mais. Então, naquele momento profundo da morte da minha filha, que de fato eu tive que me posicionar. Eu compreendi que a vida sem Deus é insustentável. É um zigue-zaguear para lugar nenhum. É você ficar andando em círculos. E todos aqueles que celebram esse desespero têm uma vida miserável e sem sentido. Na literatura, na arte, é só o que tem, não é? Se você pegar qualquer grande... Vou citar o nordestino, vocês conhecem Augusto dos Anjos? Você pega Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, por exemplo, você tem uma ideia, é um intelecto impressionante, mas cuja produção é uma ode à desesperança. Ele lamenta as coisas. Ele diz assim, ó, veja que coisa que é apenas um enaltecimento da desesperança. Ele diz assim, ó, triste é escutar, pancada por pancada, a sucessividade de 2 segundos, ouço em sons subterrâneos do orbe é terra, né? Do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente aí formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Então, o mundo sem Deus não é mais do que um desespero. Como é que poderíamos viver com o peso da existência sem entender que Deus é que dá sentido a tudo? O mundo sem Deus não tem sentido. Aliás, os existencialistas clássicos, ateus, tinham essa percepção. Schopenhauer, Nietzsche, o que é que eles diziam? Deus não existe, portanto, a vida não tem sentido. Eles eram honestos nisso. Mas havia também a possibilidade de você se lançar a Deus, não pela razão, mas pela entrega da sua vida.
o elemento volitivo, você abrir o seu coração. A razão limpa o obstáculo, mas você tem de se render. C.S. Lewis, inclusive, eu uso muito isso, e ele já falava, ele dizia, conversão é rendição. É rendição. Você dizer, tá bom, Senhor, eu não posso sozinho. Então, foi neste ponto de estresse, no sentido, não do sentimento interior, mas no ponto de tensão, nesse ponto de tensão máximo que eu fui colocado, de ter de me posicionar. Posicionar. Foi aí que, de fato, eu me converti. Eu entreguei minha vida ao Senhor e disse, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, disse, viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. A distância entre mim e o Evangelho havia sido limpa, e a partir daí que eu disse, a vida é insustentável sem Deus, eu entrego minha vida ao Senhor. E a partir daí tudo muda. Não é que as coisas fiquem diferentes, mas nós passamos a vê-las por nova perspectiva.